Bem-vindos à nossa conversa online com o especialista, hoje com o tema Negociação, Desafios da Relação Varejo e Indústria. Para contextualizarmos, a Associação Catarinense de Supermercados, a ACATS, iniciou em 2021 uma série de rodadas de conversa com especialistas na modalidade online, com o objetivo de oportunizar aos associados e convidados atualização sobre temas relevantes para o setor supermercadista. Nos dois primeiros encontros, conversamos sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Estes dois encontros estão disponíveis para quem não conseguiu acompanhar através da TV ACATS, o nosso canal no YouTube. Agora, para realizar a abertura oficial do nosso evento, com a palavra o nosso presidente executivo, senhor Francisco Crestani. Obrigado, Otávio. Boa tarde a todos, os senhores, as senhoras, presentes nessa palestra. Eu gostaria só que vocês me dessem licença, eu gostaria de fazer uma saudação toda especial. Eu vi aqui entrando também o nosso amigo e querido e sempre presidente Zefiro Giassi. Mas sejam muito bem-vindos e qualquer coisa estamos à disposição. Até. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela abertura. Então, como mencionamos nesse terceiro encontro, trazemos o tema Negociação, Desafios da Relação Varejo e Indústria. Um assunto que tem ganhado cada vez mais espaço na medida que essa relação passa a ter um caráter mais cooperativo que competitivo. Para conversar conosco, contamos hoje não com a presença de apenas um, mas de dois especialistas. Convido então para a nossa conversa o senhor Jorge Guerin, que é diretor global de negociação e liderança da Team Business Group. Boa tarde, Jorge, seja muito bem-vindo à CATS. Olá, Otávio, obrigado. Eu estou aqui, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui com vocês desde Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. Espero que vocês possam aproveitar bem essa hora com essa conversa. Fantástico. Então, temos uma presença internacional muito ilustre e também ilustre. Convido para compor nossa dupla de especialistas o senhor Olegário Araújo, que é pesquisador do Centro de Excelência em Varejo da Fundação Getúlio Vargas e cofundador da Agência Inteligência 360. Seja também muito bem-vindo, Olegário. Prezados especialistas, a palavra está com vocês. Olegário, por favor, se apresente também. Perfeito. Otávio, prazer, muito obrigado pela oportunidade. Senhor Crestani, obrigado Itamar. É um prazer estar aqui com vocês e dividir esse momento aí também com o Jorge, que é um especialista em negociação internacional. No começo do ano nós falamos, ele estava na Espanha, morando na Espanha, voltou a morar nos Estados Unidos, e sempre olhando para essa dinâmica das relações aí, das pessoas, da perspectiva da negociação. Vai ser um prazer ter essa tarde aí com vocês. Conto com a participação de todos aí interagindo com a gente, hein? Muito bem. Então, nós vamos contar aqui, né, a gente contou aí nessa preparação com a ajuda da Itamara, nós vamos contar aqui com a ajuda também do Romário. E aí, Romário, nós já temos ali uma primeira pergunta para lançar para as pessoas responderem, uma pesquisa. E se vocês clicarem aí na parte superior aparece, onde aparece o número de participantes, tem um que tem um triângulo, um quadrado e um círculo. Se vocês clicarem lá e clicarem em enquetes, vocês já vão ver lá uma pergunta. Mas até essa pergunta entrar, vocês participarem, eu vou começar aqui começar provocando aqui o Jorge. Porque quando a gente fala de varejo, a gente está falando de dinheiro. Jorge, tem dinheiro em cima da mesa? Boa pergunta, Olegário. E a resposta é sim. Tem dinheiro em cima da mesa. Inclusive, tem pesquisas que são feitas, né, por grandes universidades e grandes professores que são desse mundo da negociação, que mostram que a maioria dos negociadores, eles chegam até a falar que 80% das pessoas que estão negociando estão deixando em cima da mesa 25% de possibilidades de fazer mais dinheiro. Tá? Eu não estou falando que as pessoas não estão fazendo. Falando que estão deixando possibilidades. Então, numa negociação que, vamos supor, é de 1 milhão de reais, os negociadores estão fechando em 750 mil e estão deixando de fazer 250 mil.
Agora, não sempre vai ser possível criar esses 250 mil, mas não é muito melhor um pouco mais, em vez de fechar em 750, não é melhor fechar em 850 ou 825, né? Sempre existe alguma possibilidade. E as pessoas não estão vendo como criar valor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, né, Legado? Sobre o tema de criação de valor, mas isso acontece principalmente por falta de preparação das pessoas. E eu não estou falando nem de experiência, eu estou falando da falta de preparação no mundo da negociação. Quando as pessoas estão mais bem preparadas, quando as negociações estão mais bem preparadas, vai dar para você encontrar como criar valor para os dois lados, não só pensando em você e não só o outro lado pensando nele, senão que é um benefício para ambos os lados. Uhum. Perfeito. Criação de valor é um aspecto muito importante. Quando a gente, na abertura, justamente, o Otávio começou trazendo para a gente essa mudança, né? Que é justamente que a relação passa a ter um caráter mais cooperativo do que competitivo. E isso traz algumas implicações, né, Jorge? Que é olhar para o curto prazo, mas é também olhar para o longo prazo nessa relação, não é isso? Exatamente. E um dos problemas que eu vejo, né, seja independente, que seja na Europa, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, nas empresas que eu faço consultoria, ou até mesmo esses treinamentos especializados de negociação, é muito essa ideia do curto prazo. Né? Vamos falar só de uma coisa, só o preço é importante. Né? No fundo, as pessoas estão apagando incêndios, né, Olegário? Que era um dos temas que a gente ia perguntar para as pessoas. Então, falta esse olhar de cooperação dos lados. Né? E às vezes, as pessoas até têm essa intenção de falar, não, eu quero cooperar, eu quero estar numa dinâmica mais colaborativa, mas muitas pessoas não sabem como. Né? Então, esse é um dos temas que a gente gostaria de falar aqui. Eu também deixo aberto depois, no final dessa palestra, que vocês possam perguntar mais especificamente de como criar valor. Uhum. Eu queria agora, enquanto a gente lança ali a próxima pergunta, Jorge, de abrir o microfone, quem se voluntariar aí a falar para nós, por que eles entendem, na opinião deles, primeiro, se as negociações travam e por que travam. Né? Então, Romário, se puder nos ajudar aí abrindo o microfone. Quem gostaria de se manifestar aí para falar para a gente se as negociações estão travando, aonde trava? Tem alguém que gostaria de trazer para a gente aí esse ponto? Enquanto alguém aí se atreve a falar, que quer participar. Eu acho que teve alguém que levantou a mão, pode ser? Não, acho que eu me confundi. Mas, bom, eu queria tocar esse tema, né, de travar, porque, principalmente, o que eu vejo, né, novamente, nos temas, quando eu faço as consultorias, é que as negociações se estão travando por uma falta de processo. Falta de processo de negociação. Né? Muitas pessoas falam que é difícil colocar um processo, porque, no fundo, a gente nunca sabe, as pessoas estão falando todo o tempo, você nunca sabe o que o negociador, o que essa outra parte vai fazer ou falar. Né? Existe uma falta de processo, que é uma das coisas que eu alinho com as equipes. As pessoas estão muito nessa mentalidade de ganhar. Né? E aí, isso ajuda a travar a negociação. Porque eu tenho um lado que está pensando, eu tenho que ganhar, e está o outro lado tentando ganhar também. Com isso, vai existindo essa guerra de poder dentro das negociações, o que vai fazer que você não chegue a um bom resultado, senão que vai fazer que você trave a negociação. Né? Então, quando você começa a dar esse passo além do ganhar, você começa a ver mais possibilidades. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que fala: não ganhe do cliente, não ganhe do fornecedor, senão que ganhe o cliente, ganhe o fornecedor.
E, novamente, tudo isso vem pela parte da preparação. A preparação e o conhecimento sobre as negociações. Muito bem. A enquete está ali para sair, mas aí, Jorge, quando a gente olha para esse lado, e conhecendo o dia a dia aí dos profissionais de compras, vejo um desafio, né? Por vezes são muitas reuniões, e todo mundo passa ali, boa parte do tempo, apagando alguns incêndios. Depois a gente até vai perguntar isso para o pessoal. Como é que a gente faz, né, numa agenda que tem ali que resolver o problema da ruptura, o problema do preço, a nota fiscal que não entrou, que não veio o pedido completo? Como é que a gente olha para tempo? E tem gente que acha que, além de tudo, quando a gente pensa em processo, está engessando a relação. Né? Qual a sua visão sobre isso? Está engessando ou ela é um facilitador? Perfeito, ótimo. E aqui, Olegário, boa pergunta, porque essa é uma das coisas que vocês, todos que estão participando aqui, podem começar a usar imediatamente e, inclusive, podem compartilhar isso com as suas equipes, né? De o que você pode fazer para parar de apagar incêndio. Isso aqui é muito importante. Então, uma das primeiras coisas é tentar identificar quais são as variáveis que existem nessa negociação. Você pode até fazer uma tabela no Excel, muito fácil. Uma tabela com 3 colunas. Na primeira, você vai anotando quais são as variáveis que você tem. Na coluna do meio, você vai anotando o seu interesse sobre essa variável. E na terceira coluna, você vai fazendo um tipo de ranking. O que é mais importante? Então, aí como o Olegário falou, talvez eu vou colocar... Ok, preço, volume, distribuição, né? Talvez o mais importante para mim nesse caso é a distribuição. Então, eu coloco o número 1. O preço vem no número 2 e a outra variável no número 3. Perfeito. Mas essa é a minha parte. Agora, eu já entendi minha parte, mas eu tenho que também tentar entender a outra parte. E o que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu tenho que identificar quais são as variáveis que essa outra pessoa quer negociar, o que vai ser importante, né? Eu estou pensando, estimando aqui o que poderia ser. Então, vamos supor que, por outro lado, é volume, prazo de pagamento. Eu anoto aí, volume, prazo de pagamento. Eu acho que o interesse deles no prazo de pagamento receber o antes possível, né? Não querem tantos dias. E na outra variável, tem algum outro interesse que eu ainda não sei se é assim. Mas, pelo menos, eu estou colocando isso na minha preparação. Agora que eu já tenho isso pronto e que eu pensei que, para eles, prazo de pagamento é o mais importante, eu posso compartilhar isso com eles. Né? Sejam claros com eles nas reuniões. Pessoal, eu estou aqui negociando com você. Vamos supor aqui que eu estou negociando com... Eu estou vendo aqui na minha tela o Jackson Santos. Jackson, não precisa falar nada, não. Estou pegando você como exemplo só. Então, vamos supor que eu estou negociando com o Jackson aqui. E eu falo, Jackson, é o seguinte, a gente tem que falar de todas essas coisas, né? No nosso contrato, a gente vai ter que falar disso, mas olha só, tem esses pontos que são importantes para mim, que eu preciso da sua colaboração. Tá? E quanto mais flexível você possa ser com esses pontos, eu também posso tentar te ajudar com outros. Pelo momento, eu acho que o tema do prazo de pagamento é mais importante para você. E também eu acho que o tema da distribuição no centro do país também. Vamos supor que eu coloquei isso. Agora eu deixo que o Jackson me explique se é assim ou não. Porque se eu não faço esses exercícios, talvez eu vou estar pensando uma coisa que não é importante para o Jackson. E eu vou perder tempo na nossa negociação. Então, se a gente está falando de sair dessa parte competitiva das negociações, tem que existir essa conversa. Tem que existir essa troca de informação para vocês criarem opções. Se você não faz isso, você vai perder possibilidades. Vamos... desculpa, alguém queria fazer uma pergunta, eu acho que eu interrompi. Não, eu ia complementar o que você está dizendo. É o seguinte, a importância de entender a necessidade de lado a lado, né? Quer dizer,
antes de entrar numa reunião, por exemplo, quando eu olho para o varejo, a gente tem sempre ali uma pressão muito grande de olhar para a margem, de olhar para preço, né? E olhar para desconto, para verbas, está sempre com esse olhar. É importante, mas ele é um olhar de curto prazo, e a gente pode ter outras opções de aumentar, de melhorar a margem, que pode ser via aumentando o giro do produto, massa de margem, que a gente pode colocar como necessidade, como do lado da indústria também vai ter necessidades, como todo mundo tem suas metas a alcançar. O que você está me dizendo é o seguinte, é um exercício prévio de lado a lado, da gente listar essas prioridades que nós temos, além daquilo que a gente já sabe de cabeça, né? Que algumas já tá na veia, já, a gente nem precisa pensar, mas tem outras alternativas que a gente vai buscar a solução para lado a lado, é isso? Exatamente. E aqui, o que eu estou contando para vocês não é uma coisa que saiu da minha cabeça porque sim. Não, senão que são temas provados. A gente fala de grandes supermercados no mundo, grandes empresas no mundo, que já estão começando a usar esse tipo de negociação, né? Não até eu ia dar o exemplo para vocês depois, mas vou até me adiantar um pouco, né? Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a Walmart, Target, todas estão fazendo um investimento muito grande com seus compradores, porque entendem a necessidade da preparação deles. E aqui eu faço um desafio para todos vocês, pessoal. Vocês que talvez são compradores, vocês que têm equipes de compra, desafiem suas equipes a fazer isso. E você vai ver que não é fácil. As pessoas vão ficar, geralmente, prazo de pagamento, preço, volume. E vão ficar nisso, porque é costume. É o costume de todos de fazer o que sempre fizeram. Então, o desafio aqui para vocês, como compradores, talvez até donos, diretores, é desafiar a fazer alguma coisa diferente. Né? Falem com suas equipes, vejam isso. E vocês vão ver que primeiro vai custar, porque as pessoas estão tão acostumadas a pensar só de um lado, mas quando vocês comecem a ver que vocês estão fazendo mais dinheiro, ou como compradores, economizando mais dinheiro, vocês vão usar isso mais seguido. Então, por favor, tentem primeiro, antes de falar, eu sei que não funciona, eu acredito na experiência de vocês, mas também espero que vocês possam acreditar que isso daqui está provado que funciona. Essa relação mais cooperativa, né, Jorge, a gente falando de entender as necessidades, por exemplo, a indústria tem lá a necessidade de introduzir rapidamente os lançamentos. E que, por outro lado, se bem trabalhado pelo varejo, é uma oportunidade de ser diferenciada, até para negociar uma exclusividade. Então, introdução de itens. E a indústria começa a ter hoje uma verba, por exemplo, para o marketing digital. O clube, programa de fidelidade, clube de clientes, começa a aparecer esse dinheiro na mesa de diferentes formas e a gente fazer com que o perfil do cliente do varejo seja da loja. Então, entendo, aí, por exemplo, pode começar a surgir uma agenda diferente entre os dois lados, que, em vez de eu pensar só no tabloide impresso, que muitas empresas já estão diminuindo, empresas varejistas já estão diminuindo ou descontinuando e fazendo mais o tabloide eletrônico, ou usando até a rede social para vender, ou usando, por exemplo, o clube de clientes para poder ter ações mais segmentadas para grupos específicos de clientes, as indústrias estão preferindo, porque elas podem medir o retorno do investimento. Então, eu acho que aí começa a ter uma agenda que pode ser comum e interessar para os dois lados. Mas, Jorge, tem um ponto aqui importante, né? A gente fez aqui a enquete, embora poucos responderam, eu peço que no próximo vocês nos ajudem, a gente tem muito empresário aí, né? Empresas executivos de empresas de até 200 milhões, que falam, mas eu não tenho um time tão grande para ficar dedicando tempo para tudo isso, né? Eu tenho que cuidar lá de estar fazendo o meu leilão reverso, vendo o preço, e aí ele não tem tempo e ele compra do distribuidor. O que a gente poderia falar para esse público? Isso é uma boa pergunta, porque uma coisa vai ajudando a outra, né? Se você, por exemplo, faz uma boa preparação para ter uma ótima negociação, você vai deixar tempo disponível para avançar para outra.
em outro caso, se você não faz uma boa preparação, você vai ter que estar revisitando cada vez mais essa negociação que você fez para apagar algum incêndio, para falar de algum tema que não falaram antes. Então, existe esse medo das empresas de falar, eu não posso passar muito tempo nisso, mas as empresas começam a ver que quando existe um processo de negociação, quando existe um jeito de negociar, vai sobrar tempo para outras coisas, porque as negociações vão estar mais feitas. Então, mesmo que você tenha poucas pessoas, se essas pessoas realmente sabem como seguir o processo, vão conseguir, primeiro, melhores negociações. Se são compradores, vão economizar nas contas. Se são vendedores, talvez vão vender o mesmo ou mais, mas vão estar gerando mais benefícios econômicos para a empresa. Mas tudo passa por uma boa preparação. E as pessoas não se dedicam muito tempo para se preparar. Até eu faço um desafio aqui para vocês, e alguns de vocês que eu vejo aqui a câmera acendida. Olha, vocês mesmos, vocês acham que vocês, quando vão passar por uma negociação, mesmo que seja interna, vocês realmente se dedicam para essa preparação? Até gostaria de ver aí a cara de vocês, se vocês fazem que sim ou falam que não. Agora, pensando em vocês, pensem nas suas equipes, porque vocês têm muitas coisas que fazer. E as suas equipes? Provavelmente estão na mesma. Então, vem daí, vem dessa reflexão de vocês, de que, é verdade, eu deveria me preparar mais, e o que a minha equipe está fazendo? Esse é um ponto, e aí, Jorge, tem uma coisa que, nesse dia a dia que eu tenho com executivos do varejo, fazendo maior uso da informação, o que eu vejo, por exemplo, um pedido que vem dos diretores junto à equipe comercial, é que é uma visão mais sistêmica do negócio. Então, é importante ir para a mesa, negociar volume, preço e prazo? Claro que é, né? Além de tudo que nós já comentamos. Mas o outro lado é dar uma olhada para ver quanto eu tenho de estoque, de repente eu preciso ter um giro de produto maior, pode ter oportunidade do mesmo jeito do lado da indústria. A gente sabe que fim do mês é o momento que todo mundo usa mais para negociar, né? Porque o vendedor está lá com um grande volume, precisa fechar a cota do mês dele, a gente aproveita para negociar, mas dá para fazer coisas ali no meio do mês, olhar e ter um planejamento melhor disso, que são oportunidades. Então, o que eu vejo muito é a necessidade justamente dessa visão, se dedicar tempo para ter uma visão sistêmica do negócio. O que é uma visão sistêmica? Que oportunidade que eu vou ter com o meu cliente no CRM? Quanto eu tenho de estoque? Qual é o giro que eu tenho? Qual é o meu ciclo de pagamento e de recebimento? Quer dizer, eu amplio a visão e quando eu vou para uma negociação, eu vou levando tudo isso. Mas, para isso, vamos pegar um tema aqui que tem a ver com o tipo de negociação. Quais são os modelos de negociação que tem, Jorge? Mas antes de você me responder, eu vou pedir para o pessoal responder a nossa enquete que está aí. Se vocês se consideram bombeiros, ou seja, dedica a maior parte apagando incêndio ou não. Enquanto isso, o Jorge vai falar para a gente quais são os modelos de negociação. Ok, pessoal. Então, olha só, quando a gente fala de modelos de negociação, tem duas coisas que podem ser até intuitivas para vocês, né, com a experiência que vocês têm. E a gente só vai colocar nomes, tá? E, novamente, essas aqui são coisas que eu falo para vocês. Compartilhem isso com a sua equipe. Desafiem as pessoas a poder identificar esses modelos de negociação. Então, a gente fala de modelos, a gente fala de tipos. Tem um modelo que é distributivo, né? Esse modelo de um lado ganhar e o outro perder. Né? O que eu estou negociando aqui com o Laércio, né? Que eu estou vendo ele aqui na minha tela. Estou negociando com o Laércio. Tudo que o Laércio ganhar, eu vou perder. É totalmente distributivo, é para um lado. O outro modelo que a gente encontra é esse modelo mais colaborativo. Né? É o que de estar pensando na outra parte. Muitos de nós crescemos com essa ideia da negociação fria, da negociação distributiva, que a gente tem que negociar assim, que a gente tem que negociar desse jeito duro para tirar o maior proveito possível. Mas não é assim. Existe esse outro modelo, que é um modelo mais colaborativo, que vai ajudar a que vocês possam criar soluções para continuar crescendo. Você pode crescer muito
você pode fazer muito dinheiro ajudando a outra parte a crescer e a fazer dinheiro. É bom para os dois lados, mas existe muitos problemas ainda para poder chegar nessa parte. Então, novamente, aqui, como eu falei para vocês, o desafio que vocês podem trazer para suas empresas é falar para os compradores e para os vendedores. Pessoal, que tipo de negociação existem? Façam essa pergunta simples, para ver se eles sabem. Quando vocês estão negociando com alguém, vocês estão pensando em que tipo de negociação vocês estão fazendo? Vocês estão pensando em que tipo de comportamento vocês estão tendo para essa negociação? Porque se eu estou numa negociação que é distributiva e eu estou totalmente colaborativo, provavelmente esse lado que está competitivo vai se aproveitar de mim, da minha colaboração. Se eu estou numa negociação colaborativa, mas estou tendo comportamentos competitivos, eu vou deixar de criar oportunidades. Então, você tem que ter um match, você tem que ter um encontro do que você está fazendo com o tipo de negociação. Se você não identifica o que você vai fazer nessa negociação, o que você deveria fazer, você vai perder oportunidades e vai deixar dinheiro em cima da mesa. Uhum. Aí, Jorge, uma provocação para você. Quando a gente pensa no supermercado, nós estamos falando aí de 200 fornecedores, né? No dia a dia não dá para fazer talvez tenha essa relação mais colaborativa com todos. O que você recomenda aí? Por onde comece, né? Boa. Imaginando que vai ter 200, 300 fornecedores para a equipe comercial lidar. Claramente, eu acho que tem que começar identificando, né, quais são esses fornecedores que são mais importantes para você, né? Com quais você tem que fazer um investimento de tempo para poder chegar a melhores acordos, né? Talvez não vai ser possível no começo de criar com 200 fornecedores esse tipo de negociação, mas você pode começar primeiro com os 15 mais importantes, começar com os 20 mais importantes. E o que você faz com eles, isso também vai fazendo barulho no mercado. Se você está sendo colaborativo com eles, você está ajudando o outro lado a crescer, essas coisas vão aparecendo. Eu tenho certeza que todos vocês já escutaram, esse fornecedor faz isso com os supermercados, esse outro fornecedor faz aquilo. As pessoas vão sabendo das coisas. Então, quando você consegue criar um processo e vai chegar um novo fornecedor que já escutou, que olha só, o Paulo Sapelli, eu escutei que eles têm um processo de negociação que vão ajudar a gente a chegar a um melhor acordo. Não é? Eles estão pensando, o Paulo Sapelli tem esse modelo que vai destruir a gente, que vai fazer que a gente não consiga chegar a um bom acordo, né? Então, é importante essa identificação. E uma vez que você vai criando confiança com esses parceiros, você vai deixando espaço para criar confiança com outros, né? Até um estilo de que vocês poderiam fazer é justamente fazer um tipo de, como a gente está fazendo aqui, um tipo de reunião para todos, né? Para que vocês compartilhem esse processo que vocês querem seguir, que vocês querem chegar a melhores acordos, né? E isso são coisas que vocês podem fazer. Eu vou dar um exemplo. Uma grande empresa dos Estados Unidos, eu não vou falar um nome, mas vocês sabem, é um grande supermercado aqui nos Estados Unidos, eles fizeram uma estratégia. Eles colocaram no jornal, num dos jornais mais importantes, que eles iam fazer treinamentos específicos e consultorias específicas de negociação para mudar o modelo deles, e eles falaram o nome da empresa. E o que aconteceu? Que os fornecedores foram atrás dessa empresa para ter o mesmo tipo de modelo. E assim, tanto compradores como vendedores podiam conversar e ter a mesma linguagem de negociação. Então, é importante compartilhar isso. É importante compartilhar a expertise que vocês têm, porque isso vai ajudar a criar valor. Perfeito. Vou contar uma história para vocês muito interessante de um cliente. Não é nem do supermercado, é até de farma. Eu estava conversando com ele no sábado. Digamos que era um bate-papo de avaliação de desempenho dele, digamos assim. Não era tão formal assim.
mas ele é um profissional que começou em loja, depois foi supervisor de loja. Eu entrei no processo para estruturar a área de inteligência dele, e depois ele foi para compras. E quando ele foi para compras, ele estava muito receoso, porque o estilo dele não era o estilo daquele bater, né, não é um jogo tão duro, não é o estilo dele. Ele falou, eu não vou dar certo aqui. E aí eu comentei com ele, você não precisa ser igual a todo mundo e você pode gerar bom resultado, igual os demais que tinha dentro dessa empresa. E ele foi com o estilo dele, porque assim, eu até lembrei para ele no sábado, eu acho que é uma frase do William Ury, Jorge, que ele fala, seja gentil com as pessoas e duro com os problemas. E ele é um perfil bem desse jeito, ele é uma pessoa muito simpática, tranquila para conversar, mas na fala mansa dele, ele é duro com problemas, sempre. E aí a gente estava conversando da trajetória dele, ele mostrou que ele melhorou, ele triplicou resultados em menos de 2 anos, porque tinha fornecedor que não queria fazer mais negócio com aquela área, com o comprador anterior na empresa, porque o comprador anterior, a pessoa da área comercial, não dava espaço para esse diálogo, né? Não entendia as necessidades. Então, é isso que, quando você fala de pegar os mais importantes, e depois você trouxe uma palavra aí extremamente relevante, que é confiança, a Advantage vem mapeando isto, que é uma empresa de pesquisa, e a palavra confiança é a primeira que aparece. Quer dizer, nós estamos cumprindo o que prometemos, tem match dos dois lados, quer dizer, eu estou querendo ter uma relação de longo prazo e esse fornecedor permite isto, que necessidades que tem de lado a lado, como é que a gente pode fechar? Romário, você pode publicar aí para a gente o que deu aí para a gente essa pergunta se eles são bombeiros? Olha, empatou, hein? Praticamente empatou. Tivemos 19 respostas. E 9 fala assim, eu apago incêndio a maior parte do dia, viu, Jorge? Exatamente. E aí, mas já tem 10 que fala que não, ó, que já consegue planejar. Né? Seria interessante saber o porquê, né? Infelizmente, a gente não tem tempo para isso, mas aí é uma reflexão que eu deixo para vocês, que estão aqui participando. Por que vocês acham que estão apagando incêndio? Isso é um ponto importante. Muitas vezes a gente esquece, né, de fazer essa reflexão interna. Às vezes é até difícil tentar reconhecer, né, que muitas dessas coisas podem ser culpa do que a gente está fazendo. Eu vou contar mais um caos aqui, né, para a gente ir nessa linha. Eu estava convivendo com uma situação de uma empresa que um dos desafios que vive a área comercial, dependendo do porte dela, é que você começa a ter uma área de pricing, começa a ter uma área de GC, começa a ter uma área de trade, e quando você tem isso, as decisões ficam ali compartilhadas. E ficar apagando incêndio numa empresa que eu me envolvi era justamente isso. O profissional da área comercial, ele ficava muito tempo resolvendo o pedido. Né? E aí ele se partiu por um caminho de automatizar os pedidos. No primeiro momento, isso não é fácil. Mas, de novo, era uma atividade repetitiva, né, que exige muito tempo do profissional da área comercial, e impede que ele dedique tempo no planejamento de reunião, porque ele está o tempo todo ali, e dependendo do sistema, isso é muito lento, preenchendo documentos de pedidos, por exemplo, né, e correndo atrás ali do produto que não chega. Então, quando tem uma área específica, esse profissional da área comercial, ele pode dedicar mais tempo para poder planejar a negociação com esses fornecedores estratégicos. Então, a automatização, gente, ela é uma necessidade de tarefas repetitivas. A outra coisa que toma muito tempo é ver se os problemas são recorrentes, porque, de repente, está se pondo muito tempo em tarefas repetitivas na área de compras. É um problema com a nota fiscal? É o pedido que não chegou completo? É o pedido que não veio com preço? Quem que pode cuidar disso para que o profissional da área comercial, que tem uma importância altíssima para a empresa, né, é a porta da entrada da inovação, que passa a maior parte do faturamento, né, aliás, praticamente todo o faturamento, que é o CMV, passa aí pela área de compras. Então, como é que muda isso?
E aí a gente, então, repensar as atividades da área de compras e desapegar de algumas. Tem profissional de compras que não quer expandir a zona de conforto dele e quer ficar ali fazendo pedido. Isso não é produtivo, isso não funciona mais, né? Isso deixa para o computador fazer tudo que é repetitivo e vamos complementar as competências técnicas que o computador pode fazer, as tarefas repetitivas, com aquilo que o ser humano pode fazer de melhor, que é pensar na estratégia e pensar na diferenciação. Mas, para isso, Jorge, a gente vem para ir para um próximo tema, né? Próximo tema, que tem muito a ver com o desenvolvimento da negociação, que é ter uma estrutura, um processo definido para a negociação. Fala um pouco mais sobre isso, Jorge. Perfeito, Olegário. Quando a gente fala de ter um processo, primeiro que tudo, nós sabemos que as negociações não são, esqueci como é que fala em português, linear, não são, tá bem dito isso, né? Não é linear, não é uma coisa que vai assim, né? Tem muitas variáveis que vão acontecer nas negociações que vão fazer que não todas as negociações sejam iguais, mas você pode ter uma aproximação bem parecida para todo tipo de negociação, né? Então, por exemplo, a grandes rasgos, o que a gente poderia falar sobre o que um processo de preparação da negociação, né? É definir algumas coisas que você sempre tem que fazer. Por exemplo, foi o que eu já falei antes. Primeiro passo, defino qual tipo de negociação eu vou ter, né? Se é uma negociação colaborativa, é uma negociação fria. Perfeito. Ou negociação competitiva. Perfeito, eu defini. Está definido isso daqui. Próximo passo, identificar as variáveis. Faço essa tarefa de sair só do que é típico. Preço, volume, prazo de pago. Eu tento colocar tudo o que poderia ser. Todas as outras variáveis que poderiam me ajudar em alguma coisa. Faço depois essas tabelas que eu falei para vocês, né? De identificar os interesses das partes. Faço um pouco esse mecanismo. E logo depois disso, eu também tenho que estar pensando em confirmar o que eu estou pensando. Eu vou confirmar, antes de negociar, deixa eu confirmar se isso está certo. Se eu estou pensando do lado certo. Se, na verdade, o outro lado precisa disso. Quando você consegue fazer esse processo e você também está pensando, perfeito, qual é o último passo que eu tomo aqui antes de entrar na negociação em si? É também pensar o que vai acontecer se eu não chego a um acordo. Quais são as outras opções que eu tenho se eu não chego a um acordo com esse cliente, com esse fornecedor? Esse é o último passo. Depois que eu fiz a minha preparação, está aqui no último, perfeito. Qual a minha alternativa se eu não chego a um acordo com o Júlio César? Depois que eu tenho todo essa linha, esse processo pronto, eu posso falar, perfeito, agora eu entro para negociar. E agora vai ser uma negociação muito mais simples, no sentido de eu já tenho toda a informação. Agora eu posso ver como a gente vai chegar a um acordo. Então, aí, Olegário, respondendo você, deveriam definir esses passos mínimos, identificar a negociação, as variáveis, os interesses de cada parte, confirmar o que você está colocando aí no seu papel e pensar qual alternativa você tem. Agora, quando eu falo da minha alternativa, eu também tenho que estar pensando em tudo isso para a minha alternativa. Qual vai ser a minha negociação com o meu plano B, com o outro fornecedor? Porque você quer maximizar as negociações, você quer chegar a um melhor resultado. Então, você tem que estar planejando as negociações para cada fornecedor. Uhum. Perfeito. E aí, né, Jorge, entra essa clareza de, primeiro, quando você falou do tipo de negociação, de listar as variáveis, mas fala um pouco mais. Imagina que eu estou entrando na reunião, eu, varejista, estou entrando numa reunião com uma posição fechada. Eu falo o seguinte, ou você me vende com CMV de tanto para eu ter uma margem bruta de 30, ou não tem conversa. Né?
imagina que eu sou esse varejista, você é o vendedor do outro lado. Como é que a gente poderia conduzir isso, né? Porque a minha necessidade ali, claramente, como varejista, é a rentabilidade, né? Mas eu posso entrar numa reunião ali mais duro com você e justamente falar o seguinte, olha, ou você me dá tanto de... me vende por tal preço, senão eu não vou ter margem, ou a gente não tem conversa. Como é que você lidaria com isso, Jorge? Perfeito. Ótima pergunta, porque aí o que eu vou falar para vocês é que vocês sejam mais curiosos, né? Que façam perguntas para poder entender, né? Porque o Olegário está falando sobre a posição, né? O que é a posição dentro de uma negociação? É o que você deseja, é o que você quer. Eu quero isso, né? Eu quero pagar em menos dias, eu quero distribuição em tal lugar, né? Bem duro. Mas também existe um interesse atrás dessa posição. E é aí onde vocês devem ser curiosos, né? Qual que é o interesse atrás disso? O interesse é a razão pela qual você deseja o que você está dizendo que deseja, né? Então, se as pessoas estão com essa posição dura, perguntem, cara, por que você precisa disso? O que acontece se eu não consigo fazer isso? Que outros passos, e talvez até colocar para o outro lado, que outros passos você vê se a gente não consegue fazer nenhum movimento para isso? Eu não estou falando que a gente não vai fazer. Eu estou falando o que aconteceria se a gente não conseguisse. Esse é um passo essencial, Olegário, quando você se enfrenta a essa situação. Outro passo é poder entender, cara, pessoal, você precisa, ok, eu entendi seu posicionamento disso aqui, eu quero entender por quê. Ao mesmo tempo, eu posso colocar em cima da mesa já, cara, é o seguinte, isso é muito complicado para a gente fazer, né? Vamos supor aqui que eu estou falando novamente aí com você, né, Olegário? Isso daqui é muito difícil para a gente fazer, mas, Olegário, se você consegue me ajudar com alguns outros temas, que é o tema A e B, talvez eu vou ter mais possibilidades de poder te ajudar com esse posicionamento que você está tendo. Eu não estou negociando aqui com as pessoas ainda. Eu estou vendo possibilidades nessa abertura. Porque, vamos assim, pessoal, vocês trabalham com muitos fornecedores. Agora, vocês gostariam sempre de estar trocando fornecedores? Ou vocês gostariam de manter um relacionamento? Ah, cara, se o fornecedor funciona bem, gostaria, não sei. Ok, perfeito. Vejam essa possibilidade, então. Abram possibilidades de, talvez... Pessoal, ao invés de a gente entrar nessa guerra que a gente tem, vamos tentar ver como a gente consegue trabalhar com mais tempo. Abram, sejam curiosos para ver o que existe atrás dessa posição. Porque muitas vezes vocês vão ter a possibilidade de ajudar. Talvez não diretamente, mas até indiretamente. Eu vivenciei um momento desse, que do lado do varejista era justamente isso, ele falou, vamos me dar isto, e aí teve uma oportunidade na negociação de falar o seguinte, então, em vez da gente pensar no percentual, por que a gente não trabalha para aumentar o giro e a massa de margem? Exato. Né? Então, foi um jeito de lidar com aquela situação, e que, na realidade, dava para ter um encontro de interesses aí, do lado do varejista e da indústria, porque o vendedor do outro lado, ele precisava vender mais, mas precisa ter uma amarração boa com giro. Porque senão depois, eu tenho um amigo, que ele tem uma máxima que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, lucro aparente e prejuízo invisível. Porque quando eu só estou negociando o prazo e o preço, se eu não olhar para giro, eu posso ter um estoque que vai vencer, e depois eu vou ter que dar muito mais desconto para o consumidor final e operar com prejuízo. Então, como que eu lido com essas outras variáveis numa negociação, né? Porque dá para conciliar interesses. Então, uma relação colaborativa passa por isso. E as posições, né, Jorge, elas podem estar associadas aos mitos da negociação. Mitos que os dois lados já aprenderam a ter jogo de cintura, mas que não está levando resultados. Tem estudos da Nielsen, da Kantar, né? Eu mesmo, no meu mestrado, eu fiz um trabalho nessa linha, que as promoções já não dá mais resultado. É quase enxugar gelo no fim do mês para todos os lados.
Então, rever posições pode ser a melhor forma. E aí vai para um ponto que você defende muito, né, Jorge? Como é que eu trabalho ganha-ganha, né? Esse trabalho de ganha-ganha vem aí pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento que existe das negociações, o conhecimento de saber se preparar melhor para as negociações, né? Você falou um pouco dos mitos, né? Um dos grandes mitos da negociação é esse de não trocar informação. Eu não posso entregar informação para o outro lado porque isso vai ser usado contra mim. Não. Vai ser usado contra você se você entrega alguma coisa que você não poderia ter entregado. Se você se prepara e você toma esse passo para trocar informação, isso vai te ajudar, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu estava negociando com uma empresa farmacêutica, negociando horas de consultoria e treinamentos especializados de negociação para a área comercial deles. E dentro da preparação, eu assumi que eles, como compradores, ia ser muito importante o prazo de pagamento. Eles, em algum momento, já me tinham falado que eles pagavam em 45 dias. Então, eu falei, ô Felipe, se eu consigo ser mais flexível com o prazo de pagamento, né, te dou mais tempo, você se beneficia em talvez poder colocar mais horas de consultoria ou até mais pessoas nesses programas especializados. Aí ele começou a rir e falou, Jorge, se eu estivesse trabalhando em outra empresa, sim. Eu ia te falar que sim, isso ajudaria muito. Mas aqui na empresa que eu estou agora, por um tema dos nossos headquarters, né, que é uma empresa que vem aqui dos Estados Unidos, a gente tem que pagar em máximo 45 dias. Pelos próximos 2 anos, a gente está fazendo uma mudança de retomar, que os fornecedores possam ganhar confiança com a gente de novo, que a gente perdeu por um tempo. A gente teve muito problema para pagar, então a gente está tentando recuperar isso pagando em máximo 45 dias. Perfeito! Isso foi ótimo para a gente compartilhar. Por quê? Porque a gente deixou de lado, na negociação, prazo de pagamento. Se eu não tivesse falado sobre isso, eu ia estar fazendo ofertas com prazo de pagamento que, por outro lado, não era importante. E eu ia estar perdendo credibilidade e ia estar perdendo tempo. Né? Então, aí vem essa importância. A gente já deixa esse mito de não compartilhar informação. Né? Tem um mito do que eu já falei antes, que é do ganhar nas negociações. Muitas vezes as pessoas entram nas negociações, eu vou ganhar nessas negociações, eu tenho que tirar vantagem dessa negociação. E não é assim. Quando você entra com essa mentalidade, muitas vezes você está deixando de criar possibilidades de chegar a melhores acordos, porque eu estou em um lado muito competitivo. Tem muitos mitos também. Então, tenham cuidado com esses temas. Quanto mais vocês conheçam sobre negociação, sobre a preparação que vocês vão ter, mais possibilidades vocês vão ter de chegar a melhores acordos. Uhum. Eu tenho acompanhado, Jorge, uma mudança aí importante no varejo, né, que alguns profissionais de compras ainda utilizam, que é de falar assim, eu preciso arrancar o dinheiro, eu preciso tirar o dinheiro. Isso já funcionou e ainda funciona, dependendo dos casos, mas está tendo uma mudança que o profissional da indústria do outro lado, ele está precisando medir o retorno sobre o investimento. E ele está querendo que este processo, né, tenha uma mudança de ser mais transparente. Eu vou investir numa promoção e eu quero saber, primeiro, se você vai cumprir o que promete, que é executar essa promoção no ponto de venda, e o segundo aspecto me ajuda a medir esse resultado. Então, isso está fazendo com que algumas indústrias direcionem verbas para alguns varejistas e não para outros, porque aquele varejista que não está conseguindo, primeiro, de fato, executar em todas as lojas aquilo que foi combinado, ou numa parte das lojas, desde que combinou. O segundo, ter evidências de que executou. E o terceiro aspecto, ver que benefício, que retorno que deu. Estou vendo que alguns já estão tendo mais dificuldades. Eu me lembro claramente de uma pessoa que me ligou da área de compra e falou, legal, eu estou aqui desesperada porque tem uma grande indústria que eu já soube antes da reunião que eles querem diminuir a verba comigo. E o meu chefe aqui falou que eu tenho que aumentar a verba. Eu
falei, bom, você está medindo? Não. Então, assim, antes fala com a sua área de trade, tem uma área de trade, antes de ir para a reunião, faz um acordo interno para ver o que você pode fazer para medir. Garantir a execução e medir. E mudou a dinâmica da reunião, porque em vez só de vir uma posição do lado da indústria de cancelar, a pessoa foi entender o interesse do outro, por que cancelaria, e a partir daí criou mecanismos para estar mudando, mas foi uma conversa prévia, né? E aí, Jorge, eu que já participei dos teus cursos e adorei participar, eu lembro sempre daquela situação. Antes de ir para a negociação, se tiver a oportunidade de conversar com o outro lado e entender melhor algumas coisas, para pensar em alternativa também é um bom caminho, né? Exatamente, e é fazer a reunião com as pessoas certas, né? Se você vai estar negociando com essa pessoa, tenha essa reunião com essa pessoa e não com outras, né? Para poder identificar. Aqui, outro conselho para vocês, pessoal, vocês que estão aí negociando no dia a dia, ou novamente com as suas equipes, é outro desafio para vocês. Não vai direto para as negociações se vocês ainda não têm não conseguiram ainda todas as informações. Se vocês não compartilharam as informações, não vai para a negociação, porque senão vocês vão perder possibilidades. Então, se eu estou indo numa negociação aqui com o Olegário, vamos supor uma negociação importante, a nossa negociação do primeiro semestre, ou anual, pessoal, arrumo uma reunião com o Olegário primeiro. Olegário, é o seguinte, tenho dúvida de algumas coisas, vamos conversar amanhã, sexta-feira ou segunda-feira, mas antes, né, da nossa negociação, para eu tirar algumas dúvidas, eu também quero colocar algumas coisas aqui em cima da mesa para você. Se vocês não fazem isso, vocês vão perder possibilidades. Ou vocês vão chegar no momento de negociar, vão perder tempo para falar disso, vão ter que fazer contas aí no mesmo momento e vão perder possibilidades. Né? Então, aqui, esse desafio de fazer alguma coisa diferente. E aqui tem muitas pessoas que, como que eu vou fazer isso? Eu estou acostumado a fazer isso, sempre funciona. Cara, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que todos vocês conseguem chegar a acordos. O que eu estou falando aqui, eu estou dando novas possibilidades para que vocês cheguem ainda a melhores acordos. Hoje eu estou negociando e estou economizando 10 milhões por ano com o que eu estou fazendo. Perfeito. Mas seria melhor se você consegue economizar 11? Se você consegue economizar 12? Porque você está fazendo alguma coisa diferente. Né? Então, esse é um desafio para vocês. E esse é uma parte super complicada das pessoas entenderem. De fazer alguma coisa diferente. Então, novamente, aqui o desafio para vocês, para suas equipes, é que, antes de negociar, passem por essa etapa de trocar informação, de identificar o que é importante do outro lado e colocar o que é importante para você em cima da mesa. Pois é, Jorge, aproveitando isso, né, quando a gente fala de marca própria, que tem um papel estratégico hoje para o varejista, para a fidelidade do cliente e diferenciação, né, e é uma relação que tem que ser, essa em particular, tem que ser muito diferente com o fornecedor. Mas você tem um exemplo aí para compartilhar com a gente, não tem? Sobre isso? Sim, e é bem interessante, né, porque tenho certeza que vocês também já escutaram sobre, por exemplo, Walmart, né? Como aqui no Walmart dos Estados Unidos, chegou destruindo pequenos negócios, chegaram em todos os lugares, não existe essa história. Mas também existe uma outra história de como cria um benefício, né? Tem uma história que não é só o Walmart, também tem outras, uma empresa na Espanha que faz muito isso, outro supermercado, que fazem essa geração de valor. A primeira história do Walmart aqui é que eles tinham um fornecedor de pizza, né? Eles tinham um fornecedor que eles estavam comprando, vamos supor, 10 mil pizzas por dia para vários estados aqui, onde eles tinham os supermercados, e eles, como fornecedor, eles foram conversar, foram ver o que eles podiam fazer. A Walmart fez um investimento com esse fornecedor de dinheiro, falou, eu vou te passar aqui 3 milhões e meio de dólares para que você possa crescer, comprar tal máquina que a gente já sabe que você precisa. Você, a partir de hoje,
vai, em vez de estar vendendo 10 mil, vai estar vendendo 50 mil pizzas para a gente por dia, com esse preço, que foi um preço muito menor. Mas as pessoas, os dois melhoraram. Por quê? O Walmart conseguiu economizar muito e o outro conseguiu ter muito mais dinheiro. Esse é só um exemplo. Eu fiz uma consultoria para uma empresa que faz produtos de limpeza. É a mesma coisa, um dos supermercados mais importantes da Espanha. A gente estava vendo sobre o preço das vassouras que a gente ia vender para eles, não sei o quê, e vamos supor que cada vassoura a gente tinha calculado que a gente podia chegar num acordo de 35 centavos de euro, tá? Por cada vassoura. E iam ser temas de, se eu não me lembro bem, eram tipo 5 mil vassouras por mês, né? Que era uma coisa pequena. A pessoa do supermercado veio, falou com a gente, teve essas discussões do que mais poderiam fazer e tudo. No final, a gente chegou num acordo onde eles estavam oferecendo 42 centavos, né, de euro, em vez de 35 que a gente estava, porque eles sabiam que essa empresa, se queria seguir trabalhando com eles, tinham que passar de 5 mil a 45 mil vassouras por mês e que precisavam de outra máquina. Então, o jeito de fazer a aliança foi: eu te pago mais para que você faça isso e vocês vão ser exclusivos com esse tipo de vassoura com a gente. Quem que saiu ganhando? Os dois lados. Eles poderiam ter apertado a empresa e falar: não, a gente vai pagar 30. A empresa que está fazendo a consultoria provavelmente ia ter falado sim, mas isso não é criar valor. A empresa podia ter problema com as máquinas, podia ter problema de entregar as vassouras, e os dois lados sairiam perdendo. Perfeito. Bom, pessoal, nós já estamos aí há 16 minutos para poder abrir para perguntas. Creio que é mais ou menos esse o tempo que nós temos. E aí, tudo isso que o Jorge está colocando aqui, ele fecha com um ponto que vocês já devem, ou já está praticando, ou já ouviram falar, que é um plano de negócio conjunto, que é o chamado JBP, né? O Joint Business Plan. Quer dizer, isso o JBP é uma forma de cooperação entre indústria e varejo. É uma forma de estruturar e documentar estes processos, né? E aí, Jorge, uma das perguntas que a gente tinha aqui é se a empresa já tinha um processo definido para negociações. A gente teve aqui 8 que responderam, né? E 5 que falaram que sim, que já tem, 3 falaram que não. Então, mas a gente já sabe que alguns já começam a ter na sua área comercial uma estrutura ou um processo mais claro para negociação. Do ponto de vista do JBP, desse plano de negócio conjunto, por exemplo, a empresa está dividindo isso em 3 fases. Eu sento com a indústria e falo um pouco da empresa, das minhas necessidades. Do outro lado, a indústria também fala de uma maneira estruturada. Dali sai um plano, e junto com este plano, depois, sai o monitoramento do plano. Então, são 3 momentos, né, até de um JBP. Aqui a gente daqui a pouco vai até querer saber quem já participou de um JBP, mas gostaria que você falasse, Jorge, da perspectiva da negociação, como é que você vê quando a empresa parte para isso. A gente vai entrar de novo na questão de ser alguns fornecedores mais estratégicos, mas eu gostaria de te ouvir aí. O legado aqui, a gente volta na mesma coisa que a gente começou falando, né, que é o tema novamente, a preparação e a troca de informação. Muitas empresas entram com boas intenções, né? Talvez pode até ser vocês, com essas boas intenções de vamos fazer um JBP, né? Porque isso pode ser interessante para as duas partes, mas no momento de fazer é onde entra um conflito, porque as pessoas não estão compartilhando a informação. Na verdade, não estão fazendo o processo, né? Por isso é importante também contar com a expertise de pessoas como o Olegário, por exemplo, que sabe como levar esse JBP, né? Sabe destravar essas áreas do JBP que podem causar problemas. E
e o conhecimento que vocês tenham na parte de negociação. Que bom saber aqui que existem algumas áreas das empresas, que existem empresas que já estão colocando processos definidos de negociação, né? Porque isso vai ajudar muito. Agora, o importante é saber quais são esses processos e se as pessoas estão seguindo esse processo, né? Esses são processos que estão validados pela modalidade de negociar, estão validados no contexto da negociação, ou isso aqui está validado por você, porque faz 30 anos que você faz isso e você implementou no seu negócio. É importante ver esses temas. Existem muitas coisas que fizemos antes que hoje já não é necessário fazer e nem apropriado fazer nas negociações. E a mesma coisa com o JBP. Tem coisas que eu quero fazer, mas talvez esse querer não é a parte apropriada. E aí é onde entra uma expertise como a do Olegário, que vai ajudar a estruturar esses acordos. E aí, Jorge, nós temos muitos participantes aí que faturam até 200 milhões, né? A minha sugestão é que a empresa de ERP de vocês tem que ser mais do que simplesmente um controle dos processos para poder fazer declaração fiscal. Eles têm que proporcionar relatórios mais gerenciais que apoiem vocês, porque a gente sabe que numa empresa, né, o dia a dia do varejo é de uma correria, assim, sem igual quando a gente vê. Mas dá para mudar isso se a gente tem processos, de novo, mais automatizados, integrados, e que saia relatórios inteligentes que apoiem vocês. Porque dedicar muito tempo só olhando para o preço ali, não necessariamente não vai garantir um bom resultado. Pode até ter bom resultado, mas não em todas as situações. Então, pede para o seu profissional do ERP, pede para o seu contador, de como que você negocia, fala para ele como você negocia e como você gostaria, para não ficar o contador não ficar só na prestação de contas, e o ERP tem aqueles relatórios que não permitem uma análise, não apoia vocês para tomar decisão. Isso é algo que precisa mudar aí bastante em muitas empresas do varejo, porque senão o contador e o ERP vira só prestador de conta lá para o DRE no final do mês. E a gente precisa disto, mas a gente precisa ter informações do DRE para tomar melhores decisões de negócio, para ter o produto certo, na quantidade certa, na loja certa, e que seja de uma maneira rentável, nesse caso, bom para os dois lados. É uma conversa que dá para ter com o distribuidor. Eu me lembro do JBP que estava participando, que tinha travado em 2 pontos. Um deles, a indústria queria que os lançamentos tivessem uma introdução mais ágil no varejista, e isso passou por chamar alguém de TI para a reunião. E quando chamou, mudou. O outro aspecto que era crítico, que apareceu no entender as necessidades do outro lado, era, em vez de concentrar o pedido no fim do mês, que acordos de volume, preço, etc., e outras variáveis, poderia fazer, porque só no fim do mês estava sobrecarregando e estrangulando todo o processo da indústria, e claro que também do varejo, porque ficava filas de caminhões ali, esperando uma janela para poder entrar na doca, esse tipo de coisa, e não estava sendo bom para nenhum dos lados. Então, por vezes, a solução é muito mais simples do que a gente pode imaginar. Né? Ela passa por realmente entender as dores do outro lado e o que está encarecendo fazer aquela entrega, né? Que pode reduzir o custo da mercadoria vendida, que pode estar na mão da pessoa de TI, que pode estar na mão ali da pessoa de logística resolver. Se ela vem para uma reunião, porque a reunião não pode ser só um vendedor e o comprador, ou a pessoa do comercial negociando. Tem que ser mais amplo, tem que ter um time multidisciplinar, funciona melhor. Por isso que não é para todos os fornecedores, a gente começa com poucos. Quanto menos fornecedores começar, melhor. Bom, Olegário, só complementando o que você está falando aí, o que eu vejo em muitas empresas, até em grandes empresas, né, e que eu vi bastante em supermercados, é a falta de dados, né, de análises dos dados. Né? Só
colocar um exemplo para vocês. Eu conversando com recursos humanos de uma grande empresa, tá? A gente estava falando sobre treinamentos específicos de negociação. Essa pessoa estava dando duro em cima de mim, de cara, a gente não pode, a gente tem um budget de não sei o quê, a gente estava falando de treinamentos para certo grupo de pessoas, a gente está falando em dólares, né? Vamos supor que a gente estava falando em 150 mil reais, tá? Para a gente falar, para treinar uma certa quantidade de compradores, eu acho que eram 8 ou 10 compradores. Tá? Então, recursos humanos estava, nossa, isso aqui é muito dinheiro para fazer isso daqui, a gente não pode gastar, o budget, não sei o quê, e ficava nessa briga, a pessoa ficava brigando. Mas quando a pessoa falou com o VP de compras sobre esse tema do dinheiro e não sei o quê, o VP de compras tinha análises que as pessoas que tinham sido treinadas antes, em um tema de 2 meses, a gente está falando de uma empresa muito grande, tinham feito negociações onde economizaram acima de 3,5 milhões de reais. Então, estava entrando numa discussão de 150 mil por um treinamento que antes as pessoas que tinham treinado tinham economizado 3,5. Quando eu tenho esses dados em frente de mim, a negociação vai ser diferente. Claro, eu quero economizar em algumas coisas, mas qual está sendo o benefício? Se eu não estou fazendo esse treinamento para essas pessoas chaves, para essas pessoas que estão negociando, eu estou perdendo a oportunidade de fazer dinheiro para a empresa. Essa empresa, a gente treinou um grupo onde tiveram 3,5 milhões de economizar, e agora recursos humanos, por não estar analisando os dados, estava perdendo uma possibilidade. Então, querendo complementar aqui o que o Olegário falou, é importante que vocês analisem os dados, que vocês tenham esse analytic bem feito no seu lado. Uhum. E no lado do fornecedor, do seu parceiro. Perfeito. E aí vem uma coisa, né, que a gente precisa estar atento hoje. Por que a gente precisa de dados? Gente, a velocidade da mudança é tão grande que a gente não consegue acompanhar tudo. Nós temos que ter, digamos assim, a consciência de que a gente precisa de informação para tomar a melhor decisão, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E vai se acelerar com o 5G. A hora que chegar o 5G, que a gente só está ouvindo falar, o edital do governo, etc., mas as previsões é que com o 5G vai ficar tudo mais acelerado e muito mais desafiador da gente querer acompanhar. Então, a gente vai precisar da experiência, sim, mas junto com a experiência a gente vai precisar de informação, porque nós não vamos abordar aqui, mas se vocês derem uma pesquisada aí no Google, de uma coisa que chama vieses cognitivos, ou seja, como é que a mente da gente engana a gente. Todo mundo passa por isso, todos. Né? Então, esse é um aspecto importante. Rapidinho, que bom que você está falando disso, eu nem tinha te contado, eu aproveito de contar para todo mundo. Nós vamos estar lançando, até vai estar no meu LinkedIn, daqui a umas 2 semanas, a gente vai ter 4 semanas que eu vou estar colocando uns artigos justamente dos 12 viés cognitivos. Eu vou estar descrevendo isso, então vai ser uma coisa muito interessante que vocês podem ler para vocês, mas também compartilhar com a sua equipe, que tem muito a ver com as negociações. A gente entendeu os vieses cognitivos, né, que o excesso de confiança, por exemplo, aí tem vários, né? Se a gente está tomando decisão no momento mais triste ou mais feliz, gente, tudo isso é com estudo científico, não é assim, não. Se a gente entende isso, a gente vai para uma reunião mais preparado e evita conflitos, né? E evita frustrações e alcança melhores resultados. Mas está na hora da gente abrir aí para as perguntas, Jorge, indo para o final. E se você vê a última enquete, a maioria das pessoas aí apontam que tiveram menos de 5 horas de treinamento, né? Embora foram poucos que votaram. Mas a gente pode agora abrir o microfone e ficar aberto aí para as perguntas, né? Ô Olegário, falando dessas perguntas de treinamento, é incrível ver, e aqui vai um desafio para vocês também, pessoal, e para vocês que também são donos ou diretores e têm uma equipe de compra, façam essa pergunta para eles. Quanto
quantas horas ou dias de treinamento de negociação vocês tiveram, tá? Não de vendas, não da parte técnica, mas eu estou falando de negociação comercial. E vocês vão se dar conta de que a maioria não passou por treinamentos especializados de negociação. E essas mesmas pessoas são pessoas que estão comprando milhões de reais mensalmente para a sua empresa. E é uma habilidade que afeta diretamente desse número. Então, eu desafio vocês aqui, vocês mesmos, talvez que tenham muita experiência, falam, nossa, é verdade, eu mesmo não tenho feito treinamentos especializados de negociação, que para mim acontece. Pessoal, eu já trabalhei com compradores, e eu estou falando desde os VPs de compra, VPs de venda, de diferentes empresas, em diferentes países, DHL, Walmart, tanto nos Estados Unidos como no América Central, Ambev, Janssen Farmacêuticas, entre outras. E por mais experiência que as pessoas têm, são experts e em muitas das coisas, entendidos em muitas coisas, mas muitas vezes falham na parte de negociação, por falta de conhecimento. Uhum. Muito bem, até porque o que nos trouxe até aqui, gente, muito baseado na nossa experiência, ela sozinha não necessariamente vai garantir um lugar de futuro e de resultados consistentes para nós, né? Então, a gente precisa rever isso. Mas vamos abrir aí o microfone, então, para a gente ficar aberto para as perguntas? Ou se quiserem fazer perguntas, podem escrever. Eu não sei se as pessoas podem. Pode sim, tem espaço para escrever também. Boa tarde, Olegário. Oi, Júlio. Tudo bem? Tudo bom? Olá, boa tarde. Parabéns aí pela ótima palestra aí no bate-papo, aí, entrevista. Foi muito bacana aí, Olegário. Muito bem conduzido e o Jorge com imensa experiência para estar fazendo isso. Né? Eu só concordando muito com o Jorge trouxe aí, né, Jorge? É que eu tenho um ditado do Cortella que ele fala o seguinte, né? Você tem que fazer o melhor com a situação que você tem, enquanto você não tem a situação melhor para fazer melhor ainda. Então, o JBP não tem momento para fazer, né? Você tem que fazer, escolher as empresas e tentar entender o que o cliente quer, né? E às vezes a gente fica... Isso a gente já passou por isso aqui na empresa, e tudo é preço, né? Não é que é preço. Lógico, todo mundo gosta de comprar barato. Mas, de fato, o que o meu cliente... E às vezes eu fico ligando o preço do arroz e eu não faço uma boa negociação, por exemplo, com um parceiro meu, de sanduíche contra o hot pot da Sabia, porque o meu cliente está perto da universidade e lá o cara compra um lanchinho, compra um refrigerante, suco, e eu estou com o preço totalmente desproporcionado porque eu estou preocupado com arroz e feijão. Então, o JBP, né, estou dizendo que ele vai muito além disso, né? Então, na tua trajetória, Jorge, nesse cenário, na tua larga experiência, quantos clientes perceberam que faz JBP tendo como base a informação do cliente do varejista, e não somente que a indústria quer, porque muitas vezes a indústria vem com 360 nacional, né, o plano de negócio nacional, mas às vezes muito daquele plano não é aderente ao meu cliente. Então eu pergunto, quando você percebe, se você concorda, esse seria o mundo perfeito? Júlio, eu estava com muito barulho aí, não escutei muito bem, mas eu vou tentar responder o que eu entendi. Não existe um número perfeito assim para falar sobre as negociações, mas sim o que eu tenho visto do JBP é que as empresas que estão se profissionalizando mais, que estão procurando os JBPs, estão tirando vantagem nas negociações, estão tirando vantagens de crescer. As empresas que estão ficando no dia a dia da pessoa que não está se profissionalizando em diferentes áreas, né, no supermercado, por exemplo, estão perdendo grandes possibilidades. Um dos maiores problemas que eu vejo nas primeiras conversas do JBP é a falta de confiança dos lados de trocarem informação. Então, o que eu estou vendo também é que as pessoas que estão chegando com mais conhecimento devem fazer o trabalho primeiro de, entre aspas, educar o outro lado a compartilhar informação, né? E isso tem que ser com muito cuidado, né? Se eu estou negociando com você, eu não posso te tratar, Júlio, como uma pessoa ignorante, que você não sabe, não sei. Não,
Eu tenho que te mostrar quais são as vantagens. Daí mostrar, Júlio, é o seguinte, se eu consigo entender esse e esse ponto de você, eu posso voltar para a minha empresa e trabalhar nesses pontos para ver o que eu posso te ajudar. Mas, ao mesmo tempo, eu estou te pedindo isso, Júlio, que você consiga me ajudar nesses pontos. Né? Que você possa trabalhar com a sua equipe para ver como você pode me ajudar. Se eu não estou vendo um benefício para mim, dificilmente a minha empresa vai autorizar que eu faça alguma coisa para você. Né? Sejam claros nessas primeiras respostas. Eu vou complementar aí, Jorge, em cima de algumas experiências que eu vivi, seja pelos meus tempos de Nielsen. Né? Existe sim, Júlio, uma cultura, digamos brasileira até, do ponto de vista da indústria, de ir para reuniões com informações de market share. E leva um número nacional. Né? E eu diria que esse é um desafio cultural que tem que ser mudado, porque não existe um Brasil, nós temos muito Brasis. Né? Se a gente pegar, por exemplo, Santa Catarina, a cultura que vai predominar mais para o norte é diferente da cultura do sul, só para falar de Santa Catarina. Né? Então, imagina Brasil, tem tantos Brasis que nós temos na dimensão que tem. Então, nesse momento de transição, o que eu vejo que é importante? Essa cultura de uso de informação, mas isso o que exige do ponto de vista do varejista? Que ele também conheça seu cliente. Então, quem tem um programa, um clube de cliente, um programa de fidelidade, ele começa a saber, assim, quem que ele é para quem. Essa é uma pergunta que normalmente eu faço para os varejistas e poucos sabem responder. Sim, você é quem para quem? Ou você quer ser o que para quem? Então, eu defino quem é meus clientes, perfil, etc., e também vou ver, quando a indústria lança um produto, se vai fazer sentido para uma ação ali dentro do JBP, mais segmentada. Porque, por exemplo, vai pegar o Imperatriz, ela vai ter loja ali mais gourmet, que tem produtos que vai fazer sentido para aquela loja, que não vai fazer sentido para o atacarejo fazer uma ação promocional. Então, vai fazer para um bairro, para uma região. Então, tem uma lição de casa importante do varejista, conhecer o seu cliente, e a indústria também falar, olha, o público-alvo deste produto é isso, isso e isso, vamos estabelecer tais metas para nós, vamos fazer um experimento, vamos ver que resultado que isso traz em determinada ação. Então, aterriza para os dois lados, conhecendo o cliente, quer dizer, é tirar aquela história de vamos colocar o cliente no centro, o cliente é o rei, e trazer o cliente como rei para o centro da estratégia do JBP. A chance de ter melhor resultado existe. Quantos fazem isso? Uma visão aqui do Brasil. Olha, 5% não fazem porque está todo mundo, estou chutando o número, isso não é base de uma pesquisa, né? Com certeza, muito menos que 10%, porque, de um lado, a indústria traz um número nacional, e falando do market share dela nacionalmente, que não reflete a realidade da região onde o varejista opera, e, por outro lado, poucos varejistas conhecem o cliente, porque ele tem aquela máxima, eu sou tudo para todos. E quando é tudo para todos, eu não sou nada para ninguém, ainda mais no mundo que exige um posicionamento. Né? Não por acaso a indústria está abraçando causas, né? Ela está trabalhando nessa linha, porque não dá para ser tudo mais para todo mundo. Eu tive um chefe na Nielsen que sempre falava, o João Carlos Lazzarini, ele brincava até com o preço, quando ele falava, quando o preço é tudo, o preço é nada. Né? Ele sempre falava isso, que é a mesma lógica. Quando a gente fala que o varejista quer tudo para todos, não tem um público-alvo que ele consegue definir, ele não vai ter resultados que vai deixar a desejar. Então, o JBP, o futuro dele é uma evolução do JBP. A primeira fase dele é ver essas necessidades de logística, de introdução de itens. Depois pode ir para uma segunda fase, que é desenvolvimento da categoria, como é que eu faço a categoria crescer. E uma terceira fase é onde eu chego e coloco o shopper no centro, o cliente no centro, e vão falar assim, olha, que clientes em comuns nós temos das nossas marcas? E o que nós vamos fazer para alavancar o resultado aqui, os nossos resultados? E aí, inclusive, pode surgir novos negócios. Eu estava fazendo um trabalho, estruturando, fazendo a introdução de uma pessoa da área de trade, e estava ouvindo todas as áreas do varejista. Varejista de farmácia, que opera mais de 150 lojas. E aí o que veio para mim é o seguinte, olha, a gente levou uma marca,
com posicionamento AB, mas nós levamos para onde só tem DE, o produto não girou. Porque a gente fechou uma negociação que era para todas as lojas, mas o produto não cabia para todas as lojas. Então, a gente está justamente nessa discussão de dizer como é que eu segmento e vou atuar no JBP de maneira mais segmentada. Isso implica em ter números, como o Jorge destacou, isso implica em ser transparente, de falar, olha, isso aqui vai funcionar para metade das minhas lojas, mas nós vamos ter resultado, vai ser bom para nós dois e vou ter uma experiência boa para o meu cliente. Então, é colocar no JBP o cliente no centro, que é o que indústria e varejo tem em comum. Eu acho que esse é o desafio, é o cliente que é o comum para os dois, para separar as diferenças. E você, Júlio, tem uma ótima experiência aí, né? Então, você pode falar aí com propriedade disso que eu estou aqui falando, sem viver, de fato, esse dia a dia. Obrigado, Jorge. Tem uma pergunta no chat, tá? Opa, vamos lá ver aqui a pergunta, bem lembrado. Como lidar com o desafio de equilibrar as compras entre reduzir o CMV e, ao mesmo tempo, evitar rupturas? Mesmo usando o sistema RP para ajudar, ainda assim é muito difícil. Onde que posso explorar do fornecedor para me ajudar nisso? Ele tem dois lados. A primeira coisa que eu tenho visto que o varejista começa a fazer muito bem é ele começar a medir o OTIF, ou seja, o on time in full. De novo, números. A gente precisa começar a medir, a entender, primeiro, se a indústria está entregando no tempo hábil, está entregando o pedido completo, e depois eu vou entender o giro. Se eu entendo o giro e separo o momento de ação promocional, eu posso aprimorar isso. O que a gente tem aprendido muito, que já vinha do mundo acadêmico e foi para startups, é o conceito de experimento. Quando for fazer uma ação promocional, faz ela num tamanho menor e vê qual é o impacto dela, ou combina com a indústria. Eu conheço um caso aqui de São Paulo, que um varejista foi fazer uma ação no programa de lealdade, dando um grande desconto, e faltou produto, e faltou muito. E isso gerou problema com o consumidor e gerou problema na justiça do consumidor, porque o consumidor se sentiu enganado, porque ele ia na loja, além dele perder tempo, não tinha um produto. Todos perderam. Então, com a indústria, quando for fazer uma ação promocional, nesse JBP, nesses interesses de lado a lado, aí, como é que nós vamos garantir o melhor abastecimento da loja nesse momento? Porque o meu histórico de vendas de produto é tanto. E aí eu trabalho com cenário. Se a gente vender 100 a mais, se vender 200 a mais, 1.000 a mais, como que a gente revê o abastecimento da loja? Então, isso é algo que dá para combinar entre os dois, dá para planejar entre os dois lados uma ação promocional. Mas começa tendo dados de qualidade, dados que são confiáveis, para a gente entender como é essa evolução e planejar isso com a indústria. Eu já vi casos de sucesso que isso foi bem planejado e foi montado um plano alternativo. Claro, hoje está mais desafiador. Teve um varejista que me procurou há um tempo, falou, Olegário, eu tenho um bom sistema de ruptura, a gente trabalha bem as promoções, mas eu tenho o meu e-commerce, que vai na loja buscar o produto, eu tenho, ao mesmo tempo, o supermercado Now, que está fazendo compra, eu tenho o pessoal do Rappi, o pessoal do iFood, e as rupturas estão altas. Como é que a tecnologia ajuda? Então, foi ver como que integro Rappi, iFood, e-commerce em tudo isso. E ele começou a trabalhar com uma dark store, ou seja, uma loja só para poder não comprometer a experiência do cliente na loja. Então, é isso que tem que ser pensado e revisto, mas passa pela tecnologia e passa pelo diálogo, né? E de um bom planejamento. Os dados são essenciais para esse trabalho. Muito bem. Acho que a gente vai para o final. Jorge, você tem uma mensagem aí final, eu não sei se tem mais perguntas, né? Mas nós já estouramos aqui o horário, eu acho, né, Itamara? Olegário, a minha mensagem, né, para as pessoas aqui é o tema de que se preparem e usem mais tempo na preparação das negociações, né?
Se não vão fazer um treinamento, desafiem as suas equipes para que leiam algum livro relacionado com negociação, para que possam começar a fazer coisas diferentes. Mas também é que vocês se preocupem dessa preparação. Não é à toa que aqui nos Estados Unidos, lojas como eu falei antes, né, Walmart, Target, estão na liderança dos varejistas, porque estão se preocupando dessa parte da negociação, né? Eu espero que no Brasil também possa ser assim. E também quero fazer um convite para vocês, se vocês não conseguiram fazer a pergunta aqui, talvez alguma coisa que vocês queriam discutir, eu deixo aberto. A Itamara, podem perguntar para a Itamara qual é meu e-mail, o meu telefone, e me mandem um WhatsApp, ou me mandem um e-mail, e a gente marca uma conversa, e eu vou estar feliz da gente poder deixar uns 10, 15 minutinhos para eu poder responder isso para vocês, até mesmo individualmente. Okay? Então, eu deixo aberto esse convite para todos aqui que podem me escrever diretamente, se querem, para a gente marcar uma conversa. Bom, a minha mensagem final é um pouco do resumo que nós falamos. Negociar é uma jornada. Nós vamos ser, como profissionais da área comercial, cada vez mais exigidos, porque a concorrência vai ficar mais acirrada. A gente vai se diferenciar se a gente, de fato, consegue, como área comercial, colocar o shopper, o cliente, no centro, porque ela é a linguagem comum entre as duas áreas. E a gente precisa entender que tipo de negociação que, de fato, nós temos, se ela é uma negociação competitiva ou colaborativa e com quem que vai ser. E quando alguém chegar com uma posição, e a lei das posições, ser curioso, como disse o Jorge, entender os interesses e necessidades que está por detrás disso. E com isso usar os dados para orientar melhor essa tomada de decisão, se preparar para isto e construir essa confiança que vai vindo aos poucos, né, com fornecedores que são estratégicos, e aí sim mapear a oportunidade de negócio que vai tendo. Mas a chave passa por mudar, porque o que nos trouxe até aqui dificilmente leva a gente para o futuro se a gente não mudar a forma de fazer negócio. Era isso. Exatamente, Olegário, só a última coisinha. Eu acho muito importante o que você falou, o tema da profissionalização das pessoas. Cada vez compradores e vendedores são mais profissionais nos seus papéis, e é importante que o Brasil não fique para trás com isso. Assim que, pessoal, obrigado por mim, muito obrigado pela atenção aqui e por esse convite para participar. Uhum. Então, Jorge Olegário, sem dúvidas, foi uma conversa que nos trouxe uma perspectiva muito interessante sobre as negociações, especialmente nessa mudança de visão competitiva para colaborativa. Achei isso muito interessante, muito legal. Bom, mais uma vez, muito obrigado, foi sensacional a participação de vocês. Contamos com o apoio de vocês sempre. Tenho certeza que todos puderam aprender bastante com tudo isso que foi falado hoje.